Jornal da Manhã. Entrevista. E nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan o médico e também vereador de São José dos Campos, Dr. Elton. Dr. Elton, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. E tem bastante coisa para a gente falar hoje, principalmente sobre esse surto aí com a nova cepa da Ômicron. Bom dia a todos os ouvintes aí da Jovem Pan. Obrigado, Giovana, obrigado a todos aí. E a gente tem bastante coisa para falar hoje. Nós estamos aguardando aqui a chegada do Clemente Lewis. Acabou de chegar. Chega ao estúdio. Tava lá preso na estrada, né? Na Humberto de Alencar Castelo Branco, né, Clemente? Chegou bem na hora da entrevista. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Realmente não é fácil não, né? O único problema é que eles vão parar a pista, a avenida e não comunicam, né? Daí você fica, né? O que tem de gente hoje chegando atrasado no serviço por causa da saída de Jacareí, realmente a coisa é complicada. Mas faz parte, então tudo bem. Bom dia, doutor Elton, prazer Bom estar aqui dia, na rádio uma vez. Muito prazer recebê-lo hoje aqui. Boa. Bom dia, Sena, Giovana, Eloy, Gabriel, Agnes, enfim, todo mundo que está curtindo aí o Jornal da Manhã e o nosso querido ouvinte. E o assunto hoje aqui realmente é esse aumento nos casos da Covid. Eu não sei se a Giovana já começou que nesse... Não, só dei bom dia para o doutor Elton. Até aqui não deu problema. Chegou na hora certa. Então tá bom, então. E, doutor, é sobre esse aumento que realmente está assustando todo mundo, né? O Brasil inteiro aí, parece que um aumento assim expressivo nos casos de Covid, né? Exatamente. O que a gente tem notado é a maior facilidade de contaminação pela cepa Ômicron. E a gente precisa estar atento, principalmente pelo fato de que não podemos menosprezar inclusive uma influenza, né, que veio também junto no bolo, né, e que também aumentou a quantidade de casos de síndrome gripal. Mas muita gente com medo do fato de que eu creio que só estou com gripe e não estou com Covid, às vezes deixa de fazer o isolamento e daí aumenta então ainda mais contaminação. O que a gente nota também é um aumento de mais de 3 vezes do pico de contaminação. Nos Estados Unidos, mais de 1 milhão de contaminados durante um dia, sendo que o pico lá foi em torno de 300 mil em um dia. Então a gente nota uma maior quantidade de casos, mas também vê uma menor mortalidade. Então você pode notar nos gráficos, inclusive, que são liberados pelo governo e pelas cidades, que temos uma baixa taxa de morbimortalidade. Mas isso também é um resultado tanto da mudança da cepa, que é uma cepa um pouco mais fraca, mas mais contaminante, mas também das ações de vacinação que foram realizadas em todo o país. Doutor, mas não há aí um agravamento nos casos, porque a pessoa está em casa, está espirrando, um pouquinho de dor de cabeça, que nem sempre é Covid, e sai de casa e vai pegar fila nas UBS, nos hospitais, e aquela aglomeração impressionante. Isso não é mais grave, doutor? Eu queria até complementar essa pergunta do Clemente. O fato, né, de ser mais branda esse momento agora da pandemia, isso quer dizer, as pessoas podem ficar mais à vontade ou não? Não, a gente pede para que não, porque de qualquer modo vai gerar afastamento das pessoas, uma paralisação daqueles que podem continuar trabalhando. Então, uma grande contaminação de qualquer forma, mesmo não desenvolvendo no final dela um caso mais grave, pode também fazer com que os sistemas de saúde fiquem aglomerados. Os médicos novamente pedem, pelo amor de Deus, para tentar evitar um pouco aglomerações para poder diminuir a quantidade de atendimento que está nas portas dos pronto-socorros. E existem outros pacientes que precisam de outros atendimentos. Imagina para o usuário do nosso sistema de saúde precisando de um atendimento, mas com a enxurrada de pessoas procurando atendimento por síndrome gripal. Então, por causa disso, o trabalho nos hospitais tem sido extremamente cansativo e oneroso, tanto para as prefeituras quanto para os hospitais públicos e privados. Não, eu queria aproveitar até esse assunto que a gente está abordando nesse momento, doutor. E como é que fica, então, qual é a postura para a pessoa? Tipo, domingo eu comecei com coriza, comecei com uma dor no corpo.
Qual é o procedimento? Eu espero alguns dias para ver como que esses sintomas vão evoluir, porque o que está acontecendo, o que a gente percebe, pelo menos assim, olhando a grosso modo, é que as pessoas têm uma coriza, um pouco de dor no corpo, um estado febril, não chega a ser uma febre, e já vai para os UBS, enfim, já vai procurar uma testagem, um atendimento. Qual que é o comportamento que as pessoas devem ter que seria o recomendável nessa situação que a gente está vivendo? Vamos lá, vamos falar o que é recomendável, o que está disponível, né? Sim, com certeza. Infelizmente, né, não é o que a gente gostaria, que até pela quantidade de casos que aparecem hoje nos hospitais. Os testes, eles são limitados. A gente não esperava uma onda 3 vezes maior do que a que anteriormente a gente vivenciou. O ideal era ter todo o teste disponível. Em alguns países, por exemplo, da Europa, quando um paciente vem viajar aqui para o Brasil, o governo ainda fornece 3 testes para ele levar na bolsa. Ele faz o teste aqui. E ele, antes de retornar para o país dele, ele faz o teste. Ele faz o teste. Ele pode fazer nele mesmo. É um teste como outro, como o teste que a gente faz de gravidez. Então, isso é para estar mais disponível, mas não estando, muitas vezes as pessoas chegam lá no hospital e como eu faço diferença entre gripe, né, a influenza A ou causada por H3N2 ou pelo Covid, os sintomas são muito parecidos. A diferença basicamente acontece lá para o 3º, 4º dia, quando o paciente... que bate desespero, né, doutor? Então, e daí nessa época o paciente pode desenvolver anosmia, a perda do olfato, né? Vamos falar no português bem claro, perda do olfato, perda do paladar. O que é anosmia? Anosmia é a perda do olfato, né? Sim. Eu desenvolvi um pouco e essa lesão pode causar uma perda permanente de parte do olfato no futuro. Alguns pacientes reclamam de que não retornaram depois da contaminação pelo Covid ao seu olfato e ao paladar, e isso é muito comum. Para isso precisa realizar terapias, mas de qualquer modo muitas diferenças acontecem numa fase um pouco mais tardia. Na fase inicial, o diagnóstico mais certeiro é através de testagem, mas infelizmente em muitas cidades, né, em São José a gente tem bastante testagem, mas em muitas outras cidades isso não está disponível. Inclusive isso está tendo uma redução nos laboratórios. Tem laboratório de algumas farmácias que não estão conseguindo fazer agendamento por falta de testes. Eu vejo aí, doutor, várias coisas, vários fatores aí que acabam complicando ainda mais, que é realmente a falta de testes, o preço abusivo dos testes agora, inclusive o Procon está entrando agora aí para poder fiscalizar isso aí, pegar a nota fiscal para comparar preços em razão dos preços abusivos praticados pelas farmácias. E mais do que isso, a gente sabe que geralmente em casa, quando está muito gripado, doente, você faz aquela automedicação, toma dipirona, toma esses remédios aí para dar uma segurada. Qual a sua opinião sobre isso, doutor? Bom, o que o senhor orienta o nosso ouvinte sobre isso? Medicamentos muito básicos como esses, eu não sou contra de que a pessoa tome. Entendi. Ela não precisa ficar sofrendo em casa por causa disso. Mas existem medicamentos, por exemplo, introdução de antibióticos, medicamentos mais específicos que só com orientação médica. Até porque para comprar isso tem que ser com receita, né? E não se deve usar aquilo que tem em casa, então vai para o médico. Tomando essa medicação, doutor, no caso, um dipirona, por exemplo, e passar o sintoma, ele pode ficar aguardar então, porque logicamente... Ele deve hidratar, ele deve observar, principalmente, sabe o quê? Eu acho que isso está disponível para a maioria das pessoas. Havendo a possibilidade, iniciando um quadro como esse, monitore com oximetria. O oxímetro trouxe uma grande mudança para todo mundo. Se eu estou em casa gripado, mas eu estou em repouso saturando 98, eu posso observar. Agora, se eu noto que a minha falta de ar está piorando e que a minha saturação começa a cair, eu estou com 95, eu estou com 93, alguma coisa está acontecendo. E por muitas vezes o paciente não está com tanta falta de ar quando essa saturação cai. Por isso, a oximetria, ela nos dá um aviso um pouco adiantado de que a coisa não está indo bem. Muitos pacientes naquela primeira crise do ano de 2020
começavam a desenvolver o quadro e, caindo a saturação, eles não sabiam. Quando procuravam atendimento, alguns já estavam saturando menos do que 90 e eles geralmente eram internados e já pegavam um estado inflamatório muito grande. E vamos colocar aqui como funciona o Covid. Geralmente a gente tem duas fases principais. A primeira é a viral e a segunda é a mais inflamatória. O vírus já não está mais tão presente, mas a inflamação pelo embate e combate contra o vírus está acontecendo. E aí o processo inflamatório é que é tão danoso. E por causa disso a falta de ar e as fibroses, os problemas pulmonares acabam se instalando. Muito bem, Jornal da Manhã, hoje conosco a presença do médico e também vereador de São José dos Campos, Dr. Elton Júnior, que além de médico e médico de UTI, falando sobre a Covid que assola o Brasil inteiro, o mundo inteiro, infelizmente. Eu de volta aqui hoje com o Dr. Elton, que é vereador em São José, também médico de UTI, falando sobre os casos de Covid que não estão fáceis mesmo. Doutor, a gente sabe que as pessoas hoje, existe um certo... uma preocupação, como funciona, como é que faz, em relação ao tempo. Pegou Covid e se afasta. São 10 dias, são 15 dias. Quando é que você está apta a voltar à sociedade? Bom, houve uma mudança, né? Não só no Brasil, né? Começou essa mudança fora daqui. Como a Covid não está desenvolvendo quadros de morbimortalidade tão graves, eles também começaram a reduzir um pouco o tempo de afastamento. Agora estabelecido pelo Ministério da Saúde, no Brasil, o afastamento é de 7 dias, não havendo mais sintomas por 24 horas. Como é que funciona isso, doutor? O cidadão vai lá e faz o exame da Covid. Ele testou positivo. Passa a contar a partir do exame ou não? Como é que funciona? A partir do primeiro dia de sintomas. Primeiro dia de sintomas. E daí, com 7 dias, geralmente, a maioria das pessoas que a gente está notando, todo mundo vai sarando, graças ao bom Deus. Entendi. E com isso, com 7 dias, ele está apto a retornar ao trabalho. Existem pessoas que ficam muito bem. E elas, com 5 dias, elas já não estão sentindo mais nada. Aqueles que estão evoluindo assim, às vezes desejam voltar ou precisam voltar ao trabalho. Nesse caso, é necessário recoleta do teste. Entendi. Com 5 dias, estando 24 horas sem sintomas de febre, de síndrome gripal, a pessoa pode fazer um novo teste de antígeno, aquele teste do cotonete, o teste rápido de antígeno no nariz. No PCR ou PCR? O PCR, ele é um pouco mais sofisticado, ele faz a multiplicação do material genético do vírus, por isso ele demora um pouco para ser liberado, 3 dias. Mas o teste rápido não, isso é feito de maneira muito rápida, em 1 hora você tem um resultado. Com isso, se a pessoa com 5 dias, estando 24 horas sem sintomas, faça o teste, estando negativo, ela está apta ao retorno ao trabalho. Agora, se com 5 dias fizer o teste e mesmo assim estou sem sintomas, deu positivo, a orientação é que essa pessoa permaneça afastada pelos 10 dias. Daí você fica naquela, e agora? Faço o teste ou não? Se eu fizer o teste, eu vou voltar em 7 dias, mas... se eu não fizer o teste, mas se eu fizer o teste e der positivo, eu vou ficar até os 10. O que pode observar também, se eu fico apavorado, os caras voltaram, como ele perdeu o emprego, né? Daí, é verdade. Não, com certeza, mudou, né? Tudo mesmo, né? Ô, doutor, deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa em relação a isso. A gente estava falando da agenda cultural agora há pouco, né, Giovana? E a gente sabe que, infelizmente, não dá para parar, né? A gente tem que continuar a nossa vida. Assim como a gente tem todo ano a vacinação contra a influenza e outras vacinações que são frequentes, você acredita que a Covid também vai entrar nessa categoria, que todo ano a gente vai ter que fazer uma vacinação? Porque não dá para ficar parado esperando passar completamente. Eu acho que não passa. Tô certo? Ou tô errado? Eu acho que a história... Eu acho que a história nos mostra isso, né? Cada vez mais... picos eram para ser um pouco diferente, mas cada vez era para ter picos de contaminação, mas com cada vez menos mortalidade, né? E é o que a gente está notando. O diferente é que a gente culminou com um pico muito grande de contaminação, porque o vírus, além disso, ele é mais
fácil de se disseminar do que a cepa Delta, que era a cepa mais grave que a gente teve. Mas, em virtude disso, a gente acredita que isso vai se prolongar. A minha previsão é de que isso vá mais do que um ano aí. Talvez esse pico que a gente teve agora, reflexo do Natal e Ano Novo, que o pessoal meio que já estava todo mundo, eba, tá passando. Acredita que pode ter um reflexo nisso? Isso ajudou também, né? E a gente tem a preocupação de que isso possa acontecer com uma nova cepa na frente. Existem teorias, inclusive não confirmadas, mas teorias de que esse boom de contaminação que aconteceu na população possa ser o início de também uma cura da Covid, que é o quê? Todo mundo se contaminando, né? Aí, convenhamos, a gente falava tanto de seria a cura do rebanho? A cura do rebanho, exatamente. Né? A imunidade de rebanho, ela exige que todo mundo tenha a vacinação mais do que 70%. E falando em vacinação, né, a gente hoje tem 78% da população, 166 milhões de pessoas, 78% já tomaram uma dose. Totalmente vacinada 68% no Brasil, e ainda tem a dose de reforço. Da dose de reforço nós temos aproximadamente 15% da população. Doutor, muita gente ainda não pegou a Covid e não quer pegar. Eu queria falar sobre máscaras, porque há uma dúvida cruel, né? De pano não adianta nada, a cirúrgica não é tão boa, a PFF2 seria ideal. O que o senhor recomenda, né, para quem está nos ouvindo? Legal, Giovana. Mais que isso, doutor. A gente sabe que você vai comprar no supermercado hoje essas máscaras, pacote com 50 máscaras, 40 máscaras, muitas vezes os pacotes estão violados. Essas máscaras já estão contaminadas com algum fungo, alguma coisa? Não. Inclusive essa máscara nos hospitais, elas estão em ambiente aberto, elas estão lá. Na venda ao varejo. Mas na venda ao varejo, você tem o lacre não determina se ela está contaminada pelo vírus, tá bom? O vírus, na verdade, ele causa contaminação pelas gotículas. A máscara é um impeditivo para que isso aconteça. Se a pessoa espirra e faz a pulverização do vírus no local, aumenta a sua chance de contaminação. Outra coisa é que o vírus atual, ele precisa de uma menor quantidade para te causar contaminação, diferentemente do que da outra. Então, precisava de uma carga viral maior. Então, em virtude disso, quanto melhor for a máscara, já que o vírus é muito mais facilmente contaminante, melhor. Então, qual é a minha orientação para o uso de máscara? A máscara que menos nos protege é a máscara de pano toda perfurada, que permite o extravasamento das gotículas. Depois, a cirúrgica, ela é melhor sim do que a de pano. Depois, as máscaras PPF2 N95, que foram sempre utilizados para o cuidado, por exemplo, da tuberculose, mas hoje utilizado principalmente aí em virtude do Covid. Eu quero até lembrar aqui que essa entrevista que houve, quem não pegou alguma informação do Dr. Elton, a gente vai disponibilizar, né, Eloy, no YouTube, então as pessoas podem acompanhar no YouTube essa entrevista. E no Facebook íntegra. também. Facebook também. E, doutor, a última pergunta agora, nós temos esgotou. E, Giovana, qual a última pergunta? Com relação à vacinação em crianças de 5 a 11 anos, já deve começar na semana que vem, está autorizado. Qual é a sua opinião sobre isso? O que o senhor diz para os pais? Levem seus filhos e vacinem seus filhos, doutor? Minha filha, a mais velha, tem 13, já tomou a primeira dose, né? Os demais vão começar a tomar. Então, eu sou adepto à vacinação. Existe uma explicação do porquê. Eu sei que a mídia de celular, né, como Instagram, Facebook, às vezes entra em muito conflito, porque não tem um objetivo bem determinado do que eles vão falar ali. E qual o problema da vacina para a criança? Né? Todo mundo acha que vai mudar a genética da criança, vai causar algum... Não. Vacina tem efeito colateral? Ela pode ter, sim. A gente sabe que tem alguns efeitos colaterais que são muito menores do que os efeitos da contaminação pelo Covid. Vacina mata, doutor? Vacina não mata. Vacina causa imunidade, né, para aquele tipo de cepa. Alguém pode ter uma intercorrência com vacina? Pode.
todas as vacinas podem causar algum tipo de reação. E imagina uma vacina feita contra um vírus que tem uma mortalidade muito alta. Ele pode causar alterações, sim. Agora, são muito menores, são centenas de vezes menores do que da contaminação diretamente pelo vírus. Queria alertar a todos de que todo mundo que pega a Covid vai desenvolver, isso já tem estudos falando, que vai desenvolver de alguma forma, mesmo que seja pequena, algum fenômeno tromboembólico. Já todo mundo está preocupado, mas aí eu vou tomar vacina e vou ter um fenômeno tromboembólico? Se você tiver Covid, 100% das pessoas vão desenvolver alguma alteração de fenômeno tromboembólico, que é um vírus que age no sistema circulatório. Então, é importante a gente tomar um pouco cuidado com isso. E em relação Mas tem como prevenir isso, doutor? Tomando a vacina? Pelo Covid, o fenômeno tromboembólico seria pela não contaminação ou pela imunização por meio das vacinas. Agora, os efeitos colaterais de vacina vão estar presentes numa pequena parcela da população e é o risco, né, que todo mundo vai ter que passar em prol do bem de todos. Quanto à mudança genética, que todo mundo pergunta, essas vacinas são feitas com RNA mensageiro, que é uma fitinha que vai determinar a produção daquela pontinha do vírus, que é só daquela cápsula. E daí, com ela, você vai desenvolver, eu vou, através dessa proteína que foi produzida pela vacina, em contato com o nosso corpo, eu vou fazer uma imunidade e vou conseguir identificar o vírus, eu mato o vírus. Agora, a outra imunidade vai acontecer por meio da contaminação de toda a população. Doutor, só me resta agradecer mais uma vez a sua vinda aqui à rádio, esclarecer aos ouvintes da rádio sobre a Covid, o que está acontecendo, o que não. Acho que foi uma entrevista muito bacana, muito interessante e com certeza as pessoas agora vão ficar mais atentas com isso. Eu te quero agradecer mais uma vez a sua vinda à rádio, sucesso e estamos sempre às ordens, doutor. Eu queria agradecer a todos os ouvintes da Jovem Pan, né, pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso, e queria agradecer a toda a equipe. Eu acho que temas importantes sempre são falados aqui e é importante a gente trazer esses alertas e informação à população.